Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Tá chegando a hora. Domingo, 5 horas da tarde, horário de Brasília. O Brasil vai parar, não só o Brasil, né? Tenho certeza que grande parte do mundo vai parar para poder assistir a esse jogo entre Flamengo e Bayern de Munique, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. E Danilo, que deu entrevista coletiva, entrou na mira da imprensa alemã, porque os torcedores do Bayern de Munique não gostaram de uma declaração do Danilo e estão revoltados nas redes sociais, pedindo para os jogadores usarem essa declaração do Danilo como incentivo. Tem também José Boto enchendo a bola de Felipe Luiz e Nico de la Cruz quebrou o silêncio. Jogador que não entra em campo desde o dia 10 de maio, deu uma entrevista falando sobre as suas condições físicas. Será que tem condições de pegar o Bayern de Munique nesse domingo? A gente vai falar sobre isso tudo e muito mais. Mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like e também ativar o sininho, porque toda vez que eu publicar um vídeo aqui, a plataforma te avisa e, consequentemente, você fica muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo. E o melhor, não paga nada por isso, é de graça. E você ainda ajuda o Venezinho Casagrande aqui, porque cada inscrito aqui, de um em um, a gente chega a 1 milhão um dia, quem sabe. Vamos para as informações. Galera, é o seguinte, estava fazendo um estudo aqui sobre Felipe Luiz, sobre Bayern de Munique, e eu peguei uns números do Felipe Luiz, sério, de verdade. Esses números são incríveis, gente. O Felipe Luiz no comando do Flamengo tem 50 jogos, 33 vitórias, 14 empates e apenas 3 derrotas. Ele tem quase um ano de Flamengo. 3 títulos conquistados, eu vou considerar 4, porque quando o Fernando Diniz ganhou a Taça Guanabara, todo mundo falou que valia. Primeiro título do treinador, agora ele tem título. Por que com o Felipe Luiz não vale? Vale sim, eu vou considerar 4 títulos. E para quem não se lembra, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca e eu considero a Taça Guanabara. Então, é um treinador que tem um futuro brilhante pela frente. Começou muito bem a sua trajetória como técnico de futebol. Na verdade, para quem não sabe, Felipe Luiz já estudava antes mesmo de se aposentar. E o José Boto é um cara que vive diariamente com o Felipe Luiz a todo momento, entende de futebol, entende? Ele já mostra isso nas suas conversas, que ele fala sobre futebol. E ele deu uma entrevista para a imprensa dos Estados Unidos, e uma declaração dele me chamou muita atenção quando ele fala sobre o Felipe Luiz. Abre aspas. A carreira dele é mais do que a carreira, a capacidade, sua sabedoria, seu desejo de se aperfeiçoar diariamente. Isso é uma marca dos grandes treinadores e ele é. Não tenho dúvidas de que será, nos próximos 2 anos, um dos maiores treinadores do mundo. Uma das coisas que o Brasil melhorou muito com a contratação de treinadores estrangeiros, especialmente de Portugal. A tática fez crescer no Brasil, crescer os clubes brasileiros. Mas Felipe tem essa capacidade, esse conhecimento sobre o futebol moderno. E tem, cara, ele já mostrou isso. Repito, você pode não concordar com algumas decisões e não quer dizer que todas as decisões serão as corretas e acertadas, mas o que eu gosto do Felipe Luiz é que ele segue a convicção dele, o que ele estuda, o que ele trabalha, e eu confesso que eu estou extremamente curioso para ver a escalação do Flamengo no domingo. Eu acho que ele não vai começar com a Arrascaeta. Isso é palpite, não é informação. Acho que ele começa com o Danilo que deu entrevista coletiva ontem, falar nisso. E por falar nessa entrevista coletiva, galera, olha, não caiu bem não, hein? Lá na imprensa alemã, entre os torcedores do Bayern de Munique, comentário de Danilo do Flamengo sobre o Bayern não repercutiu bem entre torcedores do clube alemão. Em entrevista, o zagueiro rubro-negro explicou que não concordava com Bruno Henrique, que disse que o Bayern é muito melhor que o Chelsea. Parte da torcida do Bayern entendeu a declaração de Danilo como menosprezo ao clube. Os torcedores compararam, inclusive, com a declaração de Arturo Vidal antes do Barcelona 2 e Bayern de Munique 8. Nossa, esse jogo foi um absurdo. Alguns comentários dos alemães. Se nossos jogadores não ficarem motivados para enterrar eles depois dessa entrevista, eu não sei o que irá motivar. A outra declaração. Eu amo isso. Continuem nos desrespeitando. A outra, imprimam isso, coloque estampado no vestiário.
E para finalizar, nunca desafie o Bayern, nunca. Cara, posso ser sincero, eu particularmente, se eu fosse o Danilo, eu não falaria isso também, beleza. Mas nem foi uma declaração a esse ponto de revoltar torcida, de verdade, assim. Eu não falaria no lugar do Danilo, mas ele falou. Já que falou, analisando a declaração dele, ele tem a opinião dele, não achei nenhum absurdo o que ele falou. Absurdo, não achei. Eu evitaria, justamente, para não dar nenhuma arma ao adversário. Mas aconteceu. E aí? Vocês acham que o Danilo falou algo demais? Quero a opinião de vocês aí. Ó, galera, a arbitragem definida para esse jogo de domingo, tá? O dono do apito será Michael Oliver. Ele vai apitar o jogo entre Flamengo e Bayern. Ele é um árbitro inglês, 49 anos, ele atua na Premier League e ficou marcado pelaquela polêmica arbitragem no confronto entre Brasil e Croácia na Copa do Mundo de 2022. Pois é, eu não lembrava dessa não. Quem fez esse levantamento aí foi o site Coluna do Fla. Tomara que dessa vez não tenha nenhuma polêmica e que o árbitro não seja o homem do jogo. É muito bom quando o árbitro ele apita bem e passa ali despercebido. Ninguém fica comentando sobre a atuação dele. E para finalizar nosso vídeo, galera, o De La Cruz quebrou o silêncio. Só que ele quebrou o silêncio para Flamengo TV. E a gente sabe que ele é um pouco avesso às conversas com a imprensa, né? Declaração dele sobre a parte física. Estou bem melhor, muito melhor, na verdade, melhorando dentro dos prazos que acertamos com o departamento médico. Estou tranquilo, cabeça boa, que é o mais importante nessa situação. Está com a cabeça boa, focado, determinado a estrear nesse Mundial. Não gosto de ver os treinos e jogos do lado de fora. Estou acostumado a outra coisa. Mas a realidade de hoje é essa. Eu preciso enfrentar essa lesão, mas sempre com otimismo e tentando apoiar meus companheiros da maneira que posso. Pode acontecer sim. Estamos expostos a isso. Ninguém quer, mas não é alheio ao nosso esporte. Vinha fazendo um grande ano, ele falando sobre a lesão, né? Em termos físicos e de futebol com uma grande sequência. Mas aconteceu. Tento encarar com naturalidade. Não gosto, mas tento estar com a cabeça tranquila para voltar. Durante a entrevista ele falou que está na expectativa de ser relacionado para o jogo contra o Bayern, mas vou discordar do De La Cruz, porque esse não era o planejamento nem o prazo do departamento médico. Pelo contrário, antes da viagem do Flamengo para a Copa do Mundo de Clubes, o médico do Flamengo, Fernando Sassak, deu uma declaração, confesso que eu não lembro se foi em coletiva ou se foi algo exclusivo para alguém, mas eu lembro que ele disse que o De La Cruz, a expectativa era que o De La Cruz ficasse à disposição para a estreia do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes no dia 16. Tanto é que, semana passada, o Flamengo divulgou uma nota que o jogador voltou a sentir dores no joelho, chegou a realizar exames que não constataram uma nova lesão, apenas essas dores. Então não está dentro do prazo. Lembrando que De La Cruz não entra em campo desde o dia 10 de maio. Já são 48 dias aí que o jogador não entra em campo e ainda não tem prazo de retorno. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Hoje tem jogão, hein? Botafogo e Palmeiras. Eu acho que o Botafogo vai passar 1-0. Botei meu palpite. E vocês? O que vocês acham? Tamo junto. Valeu, forte abraço. Fui! É isso aí, nação rubro-negra, todo mundo ansioso aí para essa partida de amanhã contra o Bayern de Munique. É uma partida imensa, né, para o Flamengo, onde o Vene Casagrande aí confirmou, e todos sabemos, né, o mundo vai parar para ver Flamengo e Bayern de Munique. Será aí uma partida que esperamos que o Flamengo desempenhe o seu melhor futebol e consiga bater aí essa potência do time alemão e se torne aí, após a vitória desse time contra o Bayern, o grande favorito ao título, né? Então, acredito muito que caso o Flamengo consiga bater o Bayern, aí depois também tem uma pedreira, possivelmente, né, o PSG. Então, é o Flamengo na Champions, né? Sempre falávamos isso de zoeira com os rivais, quando o Flamengo estava avassalador aqui no futebol sul-americano, de que o Flamengo tinha que jogar na Champions. E a gente tem agora aí na palma da mão uma possibilidade de Champions, né? Digamos assim. Então, que o Flamengo se torne campeão aí desse Mundial. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo com mais informações do Flamengo.